ou seja, das instituições democráticas recuperadas no chamado regime militar, instituído em 1964. O período considerado como a democratização vai desde o governo de Ernesto Geisel até as eleições diretas de Manrique. Temos a uma de nossos especialistas que vai falar um pouco sobre a regulamentação do Brasil, que vai desde as eleições indiretas de Manrique até Dilma Rousseff dias depois. Estamos aqui com o nosso especialista honestamente para falar um pouco sobre Tancredo. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a você por ter me convidado para vir em seu programa para me falar um pouco de um dos grandes presidentes do Brasil, Tancredo Neves. Mas antes de começar a falar de Tancredo Neves, eu queria deixar claro que não houve governo de Tancredo Neves. Um dia antes da sua posse, ele sente fortes dores no abdômen que vai precisar ser operado e levou até sua morte. Bom, Tancredo Neves, ele nasceu na cidade mineira de São João del Rei, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, ou seja, ele teve uma vasta carreira política, participando ativamente da campanha de Irajá. Tancredo Neves, ele se lançou candidato para a presidência da República do Brasil, tendo como principal concorrente Paulo Maluf. Mas, levando a melhor, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves vence as eleições, data que simbolizava o fim de mais de 20 anos de ditadura militar. Escolhido pelo colégio eleitoral, pelo voto indireto, ou seja, ele foi votado em sua maioria de votos por senadores e deputados, e não pelo povo. Ele venceu as eleições, mas a tão esperada posse, no entanto, nunca ocorreu. No dia 14 de março, às vésperas de assumir, ele sente fortes dores no abdômen. Ele foi levado às pressas do hospital em base em Brasília. E dia 21 de abril, depois da sua cirurgia, foi anunciada a sua morte. No entanto, o seu vice, que era o José Sarney, ele assume o poder. Obrigada, Vanessa. Percebemos que Tancredo ele não chegou a assumir o poder no Brasil. Foi uma operação que morreu pouco antes de assumir, ele se tornou na posse de Sarney. Estamos aqui com a nossa especialista Dara, que vai falar um pouco sobre o governo de Sarney. E eu queria saber quais foram os principais acontecimentos do governo. Bom dia a todos. Quero agradecer a você por ter me chamado para vir um pouco sobre o que eu sei de Sarney. Bom, o governo de Sarney começa quando, como ela já disse, o presidente Tancredo Neves morre depois de uma operação no abdômen. E como ele era vice, ele passa a assumir o governo e entra indiretamente em 85. O seu governo, o governo buscou estabilidade econômica e controlar a inflação através de planos econômicos. O seu objetivo é conter a inflação dos preços, que em 85, quando ele entrou no poder, a inflação estava 235% ao ano. Bom, a solução encontrada por ele foi um plano cruzado, que foi implantado em fevereiro de 86, com as principais medidas: o congelamento dos preços, a substituição da moeda atual do cruzeiro para o cruzado, daí o nome do plano, e o gatilho salarial, que era uma medida de aumento do salário toda vez que a inflação atingisse 20%. Com isso, as pessoas começaram a comprar os produtos, não deixando tempo para as indústrias produzirem. E com isso, os produtos começaram a sumir das prateleiras, os aluguéis aumentaram e a inflação voltou. Foram montados outros planos para combater a inflação. Foi o plano cruzado, segundo, em 86, o plano Blaze em 87 e o plano Verão em 89. No meio de tudo que estava acontecendo, Sarney, a fim de mostrar seu interesse pela redemocratização do Brasil, ele convoca a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. O objetivo dessa Constituição era implantar a democracia no Brasil, já que o fim da ditadura estava muito recente. Então, no dia 5 de outubro de 1888, foi implantada a Constituição no Brasil. E é a mesma que a gente tomou, é a nossa atual Constituição,
e que ficou conhecida como Constituição Cidadã, já que beneficia os cidadãos. Bom, no meio de tudo da Constituição, ele cria uma nova moeda, o cruzado novo, para tentar conter a inflação, mas acontece o contrário do que ele previa. A inflação atinge seu auge. Com isso, ele deixa o seu governo com um forte problema para o próximo governante, que vai ser o Fernando Collor de Mello, para tentar conter, que era a inflação. Como podemos ver, o Carnegie fez vários planos, principalmente planos econômicos que ajudaram o Brasil. Depois de até Collor, estamos aqui com o nosso especialista, Marcos, que vai falar um pouco do governo brasileiro. Mas queria que você falasse do governo e o impeachment que tirou ele do governo. Seu mote de campanha era acabar com a corrupção no país e eliminar os políticos que se aproveitaram do Estado. Depois, ele se candidatou à presidência e ficou entre eles e o Inácio Lula da Silva. Collor acabou ganhando porque ele teve o apoio da Rede Globo e com isso ele conseguiu se candidatar à presidência. Em seu governo, ele criou três planos, foi o plano Collor, o plano Collor 2 e o plano Massivo. Esse plano Massivo ele confiscava os bens da poupança dos brasileiros e isso resultou na insatisfação do povo. Mais tarde, o irmão de Fernando Collor de Mello, Pedro Collor de Mello, denunciou ele à revista Veja por envio de dinheiro e corrupção. Essas acusações geraram uma investigação. Nessas investigações foi comprovado que ele tinha feito. E os senadores decidiram fazer o impeachment dele para ele sair do poder e assumir seu vício em Itamar Franco. O Collor saiu do poder com impeachment, mas não estamos aqui com o nosso especialista, que vai falar um pouco sobre Itamar Franco. E não pôde vir até nós, mas nós fomos até eles. Estamos diretamente com o Dedé Brasil, vai falar da casa do Paulo Graça, que vai falar um pouco sobre Itamar. Boa tarde, Bené. Boa tarde, Bené. Eu queria fazer uma pergunta para nós. Eu queria fazer uma pergunta. Sabemos que durante o governo de Itamar perdeu grandes acontecimentos na área política e na área econômica. Gostaria que a gente tivesse essa nossa Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente, queria desculpar por ter parecido porque eu sofri um pequeno acidente. Sabendo que o seu governo Itamar aconteceu dois grandes acontecimentos na área política e na área econômica. Eu queria que você explicasse um pouco para nós. Claro, tudo prazer. Bom, na área política realizada, houve plebiscito para decidir se o Brasil seria uma república ou uma monarquia. Ficou decidido pela permanência da república. A segunda parte do plebiscito seria decidir se o Brasil seria governado por um presidente ou por um parlamento. No final, quem ganhou foi o sistema presidencialista. Na área econômica, o grande marco do governo Itamar Franco foi a criação do Plano Real, que acabou por dar uma certa estabilidade econômica ao país. Essas foram as duas grandes marcas do governo Itamar Franco. Muito obrigada. Podemos ver que os dois grandes acontecimentos, um na área política e outro na econômica. Itamar Franco, em pouco mês, teve sucesso em seu poder. Depois da saída de Itamar, entra a FHC políticos que eu tenho com a nossa especialista Vanessa, que vai falar um pouco sobre a FHC, Fernanda de Fábio, a
antes tem uma pergunta. Sabemos que durante o governo Collor foi criado o negócio, foi criada a política neoliberal. Mas sabemos que foi desenvolvida durante o governo de FHC. Gostaria que você explicasse isso para nós. Fernando Henrique Cardoso permanece durante 8 anos, desde 1995 a 2002. Ele foi o primeiro presidente a governar o Brasil durante 2 mandatos consecutivos, graças à emenda constitucional. FHC, nessa ele teve o conhecimento após criar o Plano Real, junto com os economistas no governo de Marconi. No seu primeiro governo, no seu primeiro mandato, ele teve que criar a nova moeda, que era combater com as inflações no Brasil. No segundo mandato, ele começou meio às crises, o país estava mergulhado em uma recessão econômica. Uma delas foi o apagão, que foi uma crise de energia que teve no país. E respondendo sua pergunta, a política neoliberal, ou seja, era uma política voltada às privatizações de empresas estatais do governo, entre elas a Celebras e a Petrobras. Depois de FHC, o mercado não tem problema. Depois de 3 derrotas seguidas, consegue assumir. Então, eu vejo a nossa especialista aqui, que vai falar um pouco sobre o governo de Petro. Mas antes, tem mais uma pergunta. Durante o governo, foram criados vários programas sociais para ajudar a população de baixa renda. Você poderia nos falar quais foram esses programas? Bom dia. Luiz da Silva foi importante guia sindical, participando ativamente dos movimentos de Jato, deixando o poder. Lula consegue dar uma estabilidade. Vai chegar ao poder, Lula Luiz Inácio Lula da Silva foi importante guia sindical, participando ativamente nos movimentos de refugiados, deixando o poder. Uma vida paga com o Estado, a presidente as eleições para a qual luta é FHC. Portanto, as eleições do eleitor acabam sendo poderosas. Durante o governo, Lula consegue dar uma estabilidade econômica ao país, conseguindo controlar a inflação e o crescimento da economia brasileira. A maior marca do Lula foi a questão de programas sociais como Bolsa Família, Miséria, para todos e para o mundo. Porém, durante o governo, diversas questões de corrupção, como o mensalão, que foi o pior aspecto do governo dele. Em 2005, foi o divisor de água. O esquema envolvia que o programa de Minas parlamentares em prol de apoio ao governo e votação ao Congresso. Para o principal ministro José Disseu, a Casa Civil. Mesmo brevemente, a opção não consegue considerar o maior presidente do Brasil até hoje. Depois de Lula, minha primeira mulher presidente, que é Dilma Rousseff. Estamos aqui com o nosso especialista, Gabriel, que vai falar sobre o primeiro mandato de Dilma. Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. Ela foi eleita principalmente pelo apoio do então presidente Lula, que foi seu principal cabo eleitoral em sua candidatura. No dia 1º de janeiro de 2011, ela foi eleita nova presidente do Brasil, dando continuidade ao programa do governo Lula, como o Padre, Minha Casa Minha Vida e a Fome Zero. De certa forma, ela conseguiu uma estabilidade econômica no Brasil, sendo que naquele momento o Brasil torna-se a 6ª maior economia do mundo. Já em 2014, houve o protesto da Copa do Mundo,
campanha da frente do transporte público diante da influência das questões sanitárias e estaduais. E além de outras reivindicações, resultaram em junho de 2013. Nos últimos anos, seu primeiro mandato inicia a serviço do governo Dilma, onde nesse período ocorre o descontrole inflacionário, consequentemente da economia brasileira e enfraquecida. Além do mais, o governo é marcado por denúncias de corrupção por parte do seu político, porém, com todos esses problemas, ela acaba sendo reeleita nas eleições presidenciais de 2014. Muito obrigada. Obrigada a todos. Agradecemos a presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Poxa, está acabando o programa. Mas, assim terminamos com, sabendo como é essa competição, podemos receber um